Olá, amantes dos quadrinhos! Hoje vamos falar da HQ A Lenda Chamada Guepardo. É uma HQ idealizada por Roberto Guedes em parceria com o desenhista Marcelo Borba e colorizada por Fernando Carratti. E foi lançada em 1998 pela banca Fire Comics, localizada em Santo André. A HQ conta a história de Daniel Gatelli, filho de um escritor, exilado político, durante a imposição da ditadura militar no Brasil. Portanto, a história se passa em 1978 e mostra como o jovem, aparentemente alienado, se envolve na aventura que mudaria radicalmente sua vida. Ele ganhou poderes através de uma fórmula desenvolvida pelo Dr. Fausto, um cientista que foi financiado por Papazuliani para desenvolver algo que pudesse regenerar músculos atrofiados. Daniel tenta ajudar o doutor quando ele está fugindo de bandidos e acaba se envolvendo em toda a história. Daniel, em um desses momentos, está em fuga dos bandidos e está de posse da Fórmula G, feita com o sangue do guepardo, para reativar os músculos de pessoas defeituosas. Sendo saudável, ao bebê-la, Daniel se transforma num super ser com reflexos, agilidade e força iguais às de um guepardo, que é o felino mais rápido do mundo. Por culpa de mafiosos, o irmão de Daniel fica aleijado. Sua salvação seria ingerir a fórmula, mas o criador dela perdeu a memória. Cheio de remorso, Daniel procura descobrir ao mesmo tempo a cura do irmão e o paradeiro do pai exilado do país. E assim, de posse dos poderes e de um traje que ganhou do doutor, ele promete se tornar a lenda chamada Guepardo, que irá combater os criminosos. Infelizmente, a revista não teve continuidade, ficou apenas na primeira edição. Contudo, Roberto Guedes disse que muitos pediram pela continuidade da saga do Guepardo, e em 2013 o super-herói Guepardo ressurge dentro do Almanaque Meteoro. A HQ busca mostrar por que o herói estava desaparecido. Bem, que tal ficar por dentro de tudo que rolou na primeira HQ do personagem? Então, vamos nessa! Estamos em 1976 no Quênia e vemos que o Dr. Fausto se despede de sua guepardo de estimação. Prepara sua maleta com algumas cápsulas e frascos de produtos científicos. Ele abraça sua pasta como se quisesse proteger. E conversando com seu assistente, notamos que ele está preocupado e à espera de um helicóptero. O jovem queniano olha pela janela e anuncia que algo chegou. Sobrevoando a instalação estão 3 helicópteros, mas o doutor estava esperando por apenas um. Então nos damos conta que não é o helicóptero que o Dr. Fausto está esperando. Os homens chegam metendo o pé na porta e percebemos que eles estavam procurando pelo Dr. Fausto há um bom tempo. Então a história avança para o ano de 1978, em algum lugar em São Paulo, onde Daniel e seu irmão mais velho Elber estão curtindo. Os dois conversam sobre gostos musicais, andando pela rua, quando o Dr. Fausto esbarra neles, pois ele está muito apressado. Daniel reclama da atitude do doutor, mas Elber argumenta que o coitado deve estar com problemas. Na esquina, um socão atinge o doutor. Os dois irmãos veem a cena e Daniel comenta que ele realmente está com problemas. O homem de terno preto, que
que socou o doutor está armado com uma faca e chama o doutor de traíra. Diz que ele está cansado disso e que tem gente esperando por ele. Daniel chama o homem de covarde e diz que não tem medo da faquinha dele. O homem não quer perder tempo com Daniel, mas como ele não quer se mandar dali, o homem, com um estalar de dedos, chama 2 grandões armados e rende Daniel e seu irmão. E assim todos são levados para um prédio de uma indústria química que tem o nome de Indústria Química Zuliani, que na verdade é uma fachada de um grande cartel do crime organizado de São Paulo. O homem faz uma ligação para seu chefe, e assim eles são levados até o escritório. Lá, Papa Zuliani se encontra em uma cadeira de rodas, e ele conversa com o Dr. Fausto, lhe dizendo que já fazem 3 anos que não se veem, que o doutor o traiu, pois foi sua indústria química que deu todo o apoio financeiro e tecnológico para o experimento da fórmula de regeneração muscular, que o doutor acabou fugindo com ela. O Papa Zuliani diz que a fórmula seria usada nele mesmo para que ele pudesse voltar a andar, e pergunta ao doutor o que há de mal nisso. O doutor o xinga de mafioso sujo e diz que não dará nada a ele. A consequência é que retiram a maleta dele e ele é espancado. Mas Daniel age por instinto e, mesmo com as mãos amarradas, ataca o capanga de preto. O capanga cai atordoado, pois bateu a cabeça, e a faca cai nas mãos do doutor, que corta as amarras dos pulsos de Daniel e o orienta a fugir. O capanga então retira de dentro de seu paletó uma arma e atira. Elber entra na frente, recebendo todos os tiros que seriam para Daniel. Vemos que o nome do capanga é Silvão. Daniel está com seu irmão nos braços, as lágrimas escorrem por seu rosto e seus dentes rangem de raiva. Com ódio, Daniel pega a maleta do chão e ataca Silvão. O doutor manda Daniel fugir com a maleta, e só agora os bandidos percebem que a fórmula estava dentro dela o tempo todo. Daniel, curioso, abre a maleta, cheira a fórmula e resolve bebê-la para que Papa Zuliani não consiga pôr as mãos nela. A reação em seu corpo é imediata. Ele sente dor, calafrios, está suando. Sua boca seca, seus pulmões expandem, seus músculos se mexem involuntariamente e seus ossos estalam. Ele acredita que vai morrer. Ele está ajoelhado quando os capangas se aproximam, apontando as armas. Daniel agora é instinto. Reage instantaneamente ao engatilhar da arma e instintivamente se move para desviar do tiro. E assim, Daniel resolve seguir o conselho de seu irmão e correr o mais rápido que puder, e assim ele o faz. A Fórmula G lhe conferiu uma velocidade incrível, e ele sente que está muito rápido. Em poucos segundos ele atravessa vários quarteirões e chega em sua casa saltando pela janela. A Fórmula lhe conferiu também a habilidade de saltos à distância. Exausto e confuso, ele se deita em sua cama sem saber o que fazer. Depois de muitas horas de sono, sua mãe o acorda. Ela quer saber onde está Elber. Então todo o acontecido vem em sua mente e ele sai sem dar explicações. E assim ele resolve voltar para onde tudo aconteceu. E ele sente que a fórmula realmente mexeu com seu corpo. Ele está mais rápido e salta como um felino. Pela janela, ele vê que seu irmão ainda está vivo, mas precisa ir para um hospital.
Os capangas ainda querem a Fórmula G do Dr. Fausto, e Daniel parece ter um plano. E quando ele vai abrir a porta, sente que está mais forte. Ele apagou as luzes do local e saltou pela janela, surpreendendo os capangas. Quando os capangas se preparam para atirar, ele usa sua velocidade para atacá-los, e com suas novas habilidades e agilidade, e velocidade e força, ele consegue derrubá-los. E assim ele resgata seu irmão e o Dr. Fausto. O doutor percebe que ele usou a fórmula e fica curioso de como ele se sente. Entretanto, antes de explicações, ele precisa socorrer seu irmão. Os dois arranjam uma Kombi e o Dr. Fausto sai dirigindo loucamente com ela. O doutor parece empolgado. No hospital, Daniel leva uma bronca de sua mãe por se meter com gangsters e colocar a vida do irmão em perigo. E também somos informados que seu pai está exilado do país. O doutor tenta apaziguar, dizendo que Daniel salvou as vidas deles, mas a mãe está inconformada. Os dois saem do hospital conversando e o doutor leva Daniel para seu antigo laboratório em outro bairro. O Dr. Fausto pensa que o Papa Zuliani não desistirá e que se ele descobrir onde Daniel mora e sua família estará em perigo. Então ele tem um plano e está fabricando algo para Daniel. O Dr. Fausto explica que o traje é um complemento para as habilidades felinas que ele adquiriu com a Fórmula G. Ele também explica que a Fórmula G foi desenvolvida a partir do sangue de um guepardo, o felino mais rápido do mundo. Ele explica que a fórmula seria para restaurar uma deficiência física, que ela recuperaria todos os músculos atrofiados e os ossos seriam fortalecidos, mas como ele era saudável, a fórmula o tornou um super-humano. E que Zuliani antecipou isso e queria criar um exército de supercriminosos com a fórmula, e por isso ele fugiu com ela. De repente, os capangas de Zuliani arrombam a porta com armas em punho e pegam o Dr. Fausto pelo pescoço. E assim Daniel Gattelli, vestido com seu traje de felino criado pelo doutor, se torna o super-herói Guepardo. Os bandidos não reconhecem que é Daniel vestindo o traje. Os três são atacados ao mesmo tempo e com apenas um golpe em cada um, ele consegue derrubá-los. Quando Guepardo e o doutor dão as costas para os bandidos, Silvão alcança sua arma e rende o doutor. O doutor reage dando uma cotovelada em Silvão. A arma dispara, acertando de raspão a testa do doutor. E este ainda cai e bate a cabeça na mesa. Guepardo então soca Silvão e usa suas garras para rasgar o rosto de Silvão. Os outros dois bandidos pegam Silvão e se retiram enquanto Guepardo socorre o doutor. Guepardo recebe a notícia que seu irmão foi operado, mas ficou paralítico. Ele tem a ideia de usar a Fórmula G em seu irmão. Ele pede a fórmula para o doutor, mas com a batida na cabeça o doutor diz que não lembra mais da fórmula e que não anotou em lugar nenhum, para que não caísse nas mãos de Papa Zuliani. E com essa culpa de não ter mais a fórmula para ajudar seu irmão, ele decide combater os criminosos com o Silvão e Zuliani, e assim se tornar a lenda chamada Guepardo. E aí, amantes dos quadrinhos, gostaram de conhecer a origem do personagem Guepardo? De como Daniel Gattelli se tornou Guepardo? Então se inscreva no canal, pois aqui sempre tem novidade!